Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aos que estão aqui presentes, né? Desde já eu agradeço. E nós vamos fazer a nossa primeira parte, que é a parte sobre o passo a passo do ciclo 3. Na verdade, dicas, né, para o ciclo 3. Não vou dizer um passo a passo, porque é a execução de um baião, tá? E isso é uma coisa um pouco pessoal também. O que acontece? Vocês vão escolher uma música que esteja em ritmo de baião e vão escolher um instrumento para fazer a realização da mesma. Pode ser um triângulo emprestado. Na falta de um agogô, que seria um instrumento mais característico, né, ou a zabumba, a gente pode fazer algumas adaptações que eu vou mostrar aqui para vocês, algumas possibilidades, tá? No caso do baião, a gente teria que utilizar também ou o pandeiro, né, que até a professora Andy fez uma aula falando sobre a importância do pandeiro para nós, né, para a música no Brasil. O triângulo, ele não é um instrumento muito difícil de ser executado. Pode ser confeccionado também, caso você não consiga emprestado, um vergalhão de construção, né? Ele pode virar um triângulo. O cabide, se for de metal e for um cabide também grande, ele também pode dar um efeito, claro que não a mesma sonoridade, mas ele pode ser passado também por um triângulo. E no caso do agogô, eu gostaria que vocês, né, caso vocês consigam emprestado, ótimo, se não, que vocês possam também adaptar um agogô, porém, qual que é a especificidade do agogô? Ele tem que ter o som grave e agudo. Se a gente colocar uma lata, vamos supor, uma latinha, né, de achocolatado ou alguma outra, mas a gente não descobrir duas de timbres diferenciados, ele não pode ser considerado um agogô. Porque para ser o agogô, ele tem que ter o som grave e agudo, tá? Se vocês conseguirem qualquer outro material que dê esse efeito e essa diferenciação de grave e agudo, a gente pode fazer sim, por que não, a adaptação aí do seu agogô. O triângulo a gente já falou a respeito, né? A gente pode usar um cabide, pode usar um vergalhão de construção, que fica melhor ainda, né? Acaba sendo metal mesmo. O caso do pandeiro também dá para fazer. A gente, né, teve as opções na parte de produção de material didático. Esse pandeiro aqui que eu estou mostrando para vocês, por exemplo, ele não é um pandeiro profissional, ele é um pandeiro usado em bandinha com crianças. Então, ele não tem também uma sonoridade muito profissional. Ele deveria ter o grave e agudo mais bem definido, mas eu não tenho isso aqui. Mas dá para fazer o efeito. Vamos supor que eu não consigo uma zabumba, que seria o indicado. O que mais eu posso substituir? No lugar de uma zabumba, por exemplo, eu posso utilizar um carrom. Né? O carrom ele não é um instrumento específico para o baião, mas vocês podem sim utilizar o carrom caso vocês queiram, tá? Caso vocês, às vezes tem um amigo, um colega, né, de trabalho que tem um carrom, aí é só pegar emprestado, grava o vídeo ou vai até o local, né? A escola de música, se vocês estiverem na sua cidade. Então, essas adaptações. Professora, preciso fazer a grade, exatamente a grade que foi anexada na atividade? Também não. A gente colocou lá uma grade bem básica e bem comum para o ritmo do baião. Mas eu vou mostrar aqui para vocês também outras possibilidades, tá joia? A gente tem outros instrumentos, por exemplo, o chocalho, só que aí ele já foge um pouco, né, desse estilo aí do baião. Por isso que eu estou especificando para vocês as possibilidades, tá bom? Alguém quer fazer pergunta? Não? Achei que tinha alguém com alguma dúvida aí. Então, voltando aqui, né, a gente vai mostrar algumas pequenas diferenças, né? Umas grades são mais complexas, outras bem mais simples, mas as formas que a gente pode executar o baião, tá? E depois eu vou postar para vocês o material que a gente está mostrando aqui, inclusive por causa dos links também de sugestão. Então, o agogô tem que ter essa característica de grave e agudo. O pandeiro, ele pode ser adaptado, né? Tiveram vários colegas que fizeram um pandeiro na produção de material didático e com boa sonoridade, não muito diferente desse que eu mostrei para vocês, que inclusive não é um pandeiro adulto, é um pandeiro de criança. E a zabumba, caso vocês não consigam, também tem a caixa clara da bateria. Às vezes a gente tem bateristas aí na turma. Tudo a gente pode adaptar dentro do possível, tá? Só não vale, claro, utilizar balde ou panela falando que é uma zabumba, aí não. Tá? Mas a gente pode fazer sim algumas adaptações.
Que mais a gente pode utilizar, né? No caso do guizo, ele também é um instrumento muito interessante, mas ele também não está muito dentro, assim, do baião, especificamente. Aqui a gente tem um exemplo simples de uma cantiga de roda que foi adaptada para o ritmo de baião. Eu coloquei só para compartilhar com vocês. Então, o agogô, ele aparece, a clave, né, fazendo a parte rítmica, e o bumbo, vocês podem perceber, ou a caixa clara, ou a zabumba, sempre vai fazer o tam, 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 tam. O triângulo é o ritmo da semicolcheia, com algumas acentuações em notas específicas, né, em ritmos específicos, e sempre lembrando de abrir e fechar o polegar para que haja essa diferenciação na sonoridade, tá? Aqui a gente tem um outro exemplo que já entra o chocalho, mas o chocalho ele não vai entrar na nossa avaliação, tá? O triângulo, o agogô e a zabumba. Percebam que a variação é mínima, né? Geralmente os ritmos são todos parecidos, porque senão iria descaracterizar, é claro, o baião. E também a gente pode substituir o agogô, que é esse instrumento que parece, né, dois sinos, tem o grave e o agudo. Em algumas escolas, talvez, aí a questão de trabalho com bandinha, com musicalização, vocês podem substituir o agogô pelo bloco sonoro, porque o bloco sonoro também tem alguns blocos sonoros na parte de bandinha que ele substitui também e faz essa diferença entre o som mais grave e o som mais agudo, tá? Então, antes de colocar aqui alguns exemplos para vocês, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um baião, o que vocês quiserem, com letra, instrumental, gravação no YouTube, quem gosta de cantar, canta, mas não é necessário. Vocês vão colocar um áudio, é obrigatório, faz parte da avaliação, tá? Não adianta só executar um instrumento sem áudio. Vocês vão escolher o baião de sua preferência e vocês também vão escolher o instrumento que você mais se adapta para tocar. Eu já de cara falo que o agogô é um dos mais simples, e a zabumba também. Caso você consiga uma zabumba, uma caixa clara, um carrom, é bem simples a batida. E o agogô também, ele é um compasso binário, e ele praticamente, né, são duas batidas que você vai utilizar, tá? Então eu vou colocar só um trechinho, para vocês verem aqui, né? E aí vocês vão executar. Vamos supor que a música escolhida tenha lá 4 minutos. Eu preciso ficar fazendo 4 minutos a música toda do início ao fim? Não. Mas o tempo mínimo para o áudio, né, para que você execute o seu instrumento tocando o seu baião, é de 1 minuto e meio, ok? Mas também não precisa colocar a música completa. Por exemplo, essa aqui tem 2 minutos e 46. Eu não preciso tocar 2 minutos e 46. Principalmente triângulo, agogô, que são ritmos que não tem muitas variações, tá joia? Nós vamos combinar dessa forma. É só isso, agogô. Às vezes a gente vai ver algumas variações, mas não são específicas do ritmo do baião, mas sim do ijexá, que é uma variação bem comum para a prática do agogô, tá? Aqui eu fiz só um trechinho por causa do direito autoral aí do áudio, mas vocês podem completar 1 minuto e meio em média, tá? No mínimo 1 minuto e pouquinho de execução. Então, essa variação, ela não faz parte do baião, ela faz parte do ijexá, tá? Mas, se quiser fazer um pouquinho também, variar, eu preciso fazer só essa marcação simples? Não, você pode fazer outras variações também. Eu tô explicando o básico do básico para quem, de repente, fala, nossa, mas eu nunca toquei na vida um instrumento de percussão, como que eu vou fazer? São exercícios bem simples mesmo, tá? Então, só um trechinho aqui para que vocês vejam os exemplos, ó. Esse aqui tá mostrando vários instrumentos. Olha lá o bloco de madeira, que é o bloco sonoro que eu falei para vocês. Ele está fazendo a mesma função do agogô. Percebam que não é tão difícil, né? Outro instrumento, como eu disse, a gente pode fazer uma variação bem legal utilizando o carrom.
bem simples, tá vendo? Não tem dificuldade. Caso você tenha aí alguém que tenha esse instrumento. Aqui a gente tem um vídeo, que eu vou postar o link para vocês, de uma aluna do curso nosso, que resolveu fazer uma montagem com mais de um instrumento. Mas não é necessário, vocês podem escolher um só, tá? Ela escolheu ela mesma cantar, ela não usou áudio da internet. Mas não é necessário, vocês podem usar apenas um único instrumento, ok? Aqui tem a execução do carrom, também de uma aluna do curso, que viu esse vídeo e decidiu fazer o carrom. Bom, resumindo, vocês viram que é bem simples, tá? Espero que vocês divirtam aí também na avaliação. Ah, professora, eu não tenho nenhum instrumento. Pede para um amigo, pede para um colega, um conhecido, vai até a escolinha. E se não tiver, você pode também adaptar, como a gente já falou anteriormente. Principalmente o triângulo e o agogô são instrumentos bem fáceis de adaptação. Coloquei também no link da atividade um vídeo do Claudião explicando algumas adaptações com materiais simples, ok? Então, eu vou pausar a gravação e vou fazer a parte 2 da nossa aula.